Richard, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde para você, tudo bem? Vini, Sandra, boa tarde, como estão? Estamos Tudo bem, bem? Richard. A galera aqui com uma expectativa muito grande para sua participação. Você pode imaginar que tem vários pedidos chegando. Eu quero começar com você contando para o nosso público o que você fez nessa última semana, de quinta-feira passada até agora, na sua carteira. O que você está considerando? Abriu alguma posição nova? Fechou alguma posição? Conta pra gente, Richard. Vamos lá, pessoal, vamos atualizar aqui então. Vamos começar na Suzano. Era a maior posição da carteira aqui, nós tínhamos um movimento bem interessante nela, né? Comentei com você semana passada que depois dessa falha de topo, que é a esperada continuidade, né? O papel veio a voltar para o fundo inicial, junto com a média de 20, então até aqui estava um retorno aceitável, a partir daqui a gente queria ver retomada do movimento. E ela testou o fundo, testou a média, deixou essa sombra inferior aqui, ó, que a gente aproximando melhor dá para ver. Não evoluiu, não rompeu o topo e veio a perder mínima de novo. Então, nesse momento aqui, eu saí fora da posição de Suzano. A gente chegou a ter uma valorização aí de 23%, saí com 17%. Ainda assim, foi um bom trade, né? Infelizmente, ela não teve força para continuar subindo. Então, abri bastante caixa na carteira, saindo fora dessa posição. Nos entregou aí 2 vezes o risco. A Suzano agora, voltando para essa média de 200, voltando para essas regiões de fundo, se ela defender por aqui e entregar um alinhamento de novo, eu cogito pegar a posição de novo, para daí sim tentar esse movimento de alta. Mas eu não queria ficar disposto, eu não estava disposto a ver o papel perder aqui e voltar todo o trade só para não ter que colocar no bolso, né? Então a Suzano aí, zeramos. Lembrando, eu zero, na verdade, o valor inicial, né? Todo o lucro da operação eu deixo no papel. Então a Suzano é mais uma aí que entrou para uma posição de longo prazo com esses resíduos do lucro, né? Plano e plano, eu acabei voltando para a posição. Vocês lembram que nós tínhamos feito essa compra, chegou a andar bem, voltou e tirou no 0 a 0. Ontem, a gente tinha o balanço que saiu hoje, né? Então ontem eu retomei essa posição até um pouco melhor do que eu tinha saído, para pegar momento de balanço justamente, o preço ainda estava na região do suporte. O balanço veio bom, né? Mas o papel não desenvolveu. A gente teve aí, tá agora subindo 0,80 apenas, né? Claro que o mercado hoje caindo bastante, o mercado cagado aí não ajuda muito, mas espero que, se a gente não ter o mercado perdendo fundo, o Ibovespa perdendo fundo, o papel comece a melhorar e faça o movimento de alta. Se isso aqui não acontecer, pessoal, andar de lado mais uns dias, não é o que eu gostaria de ver, tá? Eu quero ver choque de preço no suporte, eu quero ver isso aqui, ó. Choque de preço e resposta. Choque de preço e resposta compradora. Se isso não acontecer, nos próximos dias aí, eu vou sair da posição de novo, tá? É um papel que eu preciso ver aceleração rápida, até porque o mercado não está numa dinâmica muito boa. Vocês lembram que a gente pegou a Vulcabras pré-balanço, ela subiu 6 e voltou tudo, eu saí fora, por quê? Porque eu não queria ficar exposto. Olha o que aconteceu com a Vulcabras. Depois do nosso stop ali, ela afundou. Então, não quero ficar exposto a isso no mercado que não tá muito favorável. Então, a plano e plano, a ideia é que ela acelere rápido, senão eu vou sair fora também, tá? São Martinho, essa posição segue intacta. Ela chegou na região de resistência, até chegou a passar para cima, né? Hoje está voltando, mas todo esse movimento ainda não mudou a característica do papel, que é uma característica de alta. A gente vem de topos e fundos ascendentes. Se ela voltar um pouquinho, respeitar essa bipolaridade e subir, não incomoda, tá? Se essa volta for muito rápida, aí a gente vai ter que reavaliar, mas a princípio, por enquanto, médias chegando no preço, eu não posso estopar ou sair fora do papel quando ele está a iminência de testar a média, igual a Suzano, né? Se esse teste acontecer e o preço não passar, é uma coisa. Agora, quando a média está testando, eu espero que ela responda bem. BB Seguridade, não mexi mais, essa aqui está funilando, né? Não temos mais momento. É um papel que eu já botei o stop bem curtinho aqui, protegido, então não quero perder dinheiro nessa posição. O volume vem caindo, então a gente está vendo aí que o interesse pelo papel realmente sumiu, né? Eu queria ver aumento de volume para a expansão dessa pernada, o volume está caindo, então não é uma posição que eu vou querer manter aí. De novo, caso esse nosso Ibov caia, é uma posição que eu quero manter sem momento.
Pomo 4, tomamos o stop no 0 a 0. O papel andou, voltou, tirou no 0 a 0. Então agora até procuraria novas entradas aqui para baixo, tá? Mas por enquanto mais um papel aí que eu não quero ficar exposto caso o mercado piore. Não quero ficar exposto aí, quero ter mais caixa para aproveitar alguma oportunidade futura. Tivemos o trade do milho, esse aqui deu pouco lucro. Eu acabei saindo porque o contrato vence segunda-feira, né? Então eu acabei saindo aí. Mas há uma pena porque esse trade do milho, esse aqui é o contrato H, a gente comentou isso na semana passada. O contrato K, que é o vigente agora, ele fez todo o movimento que eu queria. O contrato H, infelizmente, não pegou essa valorização, talvez por estar próximo do vencimento, né? Então é um trade que deu muito, muito certo, mas infelizmente a gente montou posição no contrato que não acelerou. Temos agora a Marfrig, essa aqui, horrível, o papel está muito, muito feio. Vocês lembram que eu comprei meia mão nesse possível rompimento, né? Com a ideia de que o rompimento acontece, pullback, eu completo a mão e subo. Nesse caso, meu stop estaria abaixo desse fundo. Esse pullback aconteceu, mas ela não respeitou, né? E ela veio a perder esse fundo. Qual que é a ideia aqui? Nós estamos na região de suporte do gráfico mensal, tá? Como eu peguei meia mão, o meu stop financeiro ele está lá embaixo do suporte do mensal. Se eu tivesse pego uma mão completa, ele estaria abaixo desse fundo aqui, eu já teria sido estopado, tá? Então, meia mão eu aceito esse retorno até o suporte. Qual que é a ideia agora? O papel precisaria, no mundo ideal, né, parar de cair aqui, fazer um desenho de realinhamento, fazer um rompimento de topo. Se isso acontecer, eu tenho a primeira mão aqui em cima, né? Eu pegaria a minha segunda mão nesse rompimento, aqui na frente. O meu médio ficaria aqui no meio. E o meu stop, de lá do fundo, sobe para esse novo fundo. O trade ficaria isso aqui, ó. Então, o médio no 18,70, stop no 15,90, né? E alvo, buscar aquele 25. Isso num cenário ideal, tá? Se o preço não parar aqui, vamos apagar um pouquinho. Apagar essa riscaria aqui. Se o preço não parar nesse suporte e seguir caindo, mesmo estando com meia mão, eu vou tomar um stop cheio. Eu vou tomar um stop como se eu tivesse com a mão completa, porque ele pegou toda a amplitude do meu risco financeiro. Então, sou obrigado a sair aí pelo stop financeiro, né? A posição aí tá a mais feia da carteira, é essa Marfrig. Realmente achei que ela fosse responder melhor aqui no teste dos 17. Talvez no 16 vai acontecer isso, mas por enquanto é a posição que mais está pior performando na carteira. Por sorte é a menor, né? Peguei uma menor justamente com esse risco. Temos a Amazon que não está desenvolvendo nada, né? Melhorou, voltou para a média, lateralizou na bipolaridade. O mercado americano está apanhando um pouquinho. Esse papel aqui provavelmente ele vai ficar de lado ou até mesmo cair, mas enquanto não tomar o stop técnico eu não vou sair da posição, né? E tem o BOVA11 que, aqui é uma coisa interessante, tá? Vocês lembram que eu usava a BOVA para financiar outras posições. Por exemplo, a Suzano estava financiada com venda de BOVA. A Plano e Plano estava financiada com venda de BOVA. A Pomo, que eu tomei o stop, também. Quando eu saí desses papéis todos, eu optei por não zerar a venda de BOVA. Ou seja, o que era uma venda de funding, né, virou um short. Porque agora eu estou vendido em BOVA mais do que eu estou comprado nos papéis. Por que eu resolvi manter isso? Eu vi essa perda de fundo acontecendo no mercado, vi o pullback na bipolaridade e ele estava com dificuldade de romper essa região. Por esse motivo, me abriu aí um viés um pouco mais alto, que a gente possa estar vendo uma expansão dessa pernada de baixo, e nesse caso a gente poderia ver BOVA aqui na casa dos 164. Então, nesse caso, só por esse motivo, eu resolvi manter essa venda em BOVA ativa. Se o mercado der uma estressada, eu ganho aí na valorização desse short agora. Se por acaso o mercado melhorar, aí o contrário, né? Eu vou perder no short porque eu não estou mais financiado, agora eu estou literalmente vendido.
Muito bem, Richard. Obrigado por todo o detalhamento da sua carteira. Muito importante para nós entender o que você está fazendo, os acertos, os pontos de atenção também. E na quinta-feira da semana que vem, a gente vai revisitar todos esses ativos. Agora, a gente fala a respeito de Ibovespa. Estava comentando há pouco de Ibova11, me parece que é uma análise bastante semelhante. Também falamos a respeito de Ibovespa Futuro e de dólar futuro. A bola está contigo de novo, meu amigo. Vamos lá, Ibov. A leitura é bem parecida com Bova, né? Uma mudança de cenário, pessoal. A gente vinha de um movimento de alta bem característico, bem forte, né? Falamos, inclusive, de uma possível cunha ascendente com divergência de OBV, um padrão que que convida para um movimento corretivo, para uma reversão. A gente teve o movimento acontecendo, essa ativação dessa cunha com a perda das mínimas e a virada para baixo das médias, né? E o ponto interessante que eu comentei antes, ele voltou a fazer um pullback na região da bipolaridade e entrou um movimento de venda de novo. Dado a foto do mercado agora, aparenta que nós estamos, vamos apagar tudo aqui, dar uma limpadinha para ficar melhor, aparenta que nós estamos tentando expandir essa pernada de baixa que começou lá no 192, né? E o objetivo dela seria fechar esse desbalanceamento. A gente subiu muito forte aqui do dia 20 de janeiro até o início de fevereiro. Essa alta muito forte, o mercado geralmente ele corrige esses desbalanceamentos. Se a gente olhar no passado, movimentos muito explosivos para um lado, eles costumam ser corrigidos no tempo. E se essa pernada de baixa expandir, o objetivo dela então é corrigir esse desbalanceamento, voltando até os 50%, voltando até a bipolaridade, talvez. Isso aí a gente vai ter que ver mais para frente e tem que ver se acontece também, né? Pode ser que não aconteça. Mas o cenário agora está bem complexo aí. Para pensar em compras, a gente está numa região alta, considerando toda a pernada do gráfico longo, né? E já tem uma virada no gráfico curto acontecendo. Então, tô com um cenário mais pessimista aí para o nosso mercado. Até me surpreende ele não ter caído já, dado esse cenário todo que a gente tem externo, né? Mas vamos ver como é que se comporta. Para isso aqui estar correto, o preço tem que perder essa mínima, pessoal, 177,680 e começar a acelerar o movimento de baixa. Se porventura ele volta lá para cima na região de topo, não vai estar invalidado, né, mas vai ter diminuído muito as probabilidades desse movimento de baixa acontecer. No índice futuro a gente vê um movimento parecido, né? A diferença aqui é que, deixa eu botar no gráfico diário do índice, só para a gente ter um paralelo aí, já que o nosso índice ele tem o ajuste de juros, né? No índice a perda de fundo aconteceu com mais amplitude, ó. O mercado foi lá embaixo, chegou a passar do fundo, vamos medir aqui, chegou a passar do fundo 5.000 pontos, voltou para a média de 20 e igualmente está tentando abrir essa pernada. Percebam que o desbalanceamento aqui está muito menor, né? A gente já fechou metade dele, ó, justamente por causa desse ajuste de juros. Então, esse cenário é o mesmo, tá? Mas aí o índice a gente teria um alvo por volta aqui dos 175. Para operar day trade, nos últimos dias eu estou focado na venda, como eu estou com essa leitura aí, eu estou bastante focado na venda. Ontem a gente pegou essa vendinha aqui de 1.000 pontos, lá do 186,700, 1.000 pontos para baixo. Hoje eu queria vender de novo, não tive oportunidade porque ele já abriu para baixo e acelerou. Acelerou até onde? Até o primeiro ponto aí, que a gente poderia considerar um movimento comprador, 180,600. Eu não fiz essa compra e não vou fazer essa compra por causa do viés que eu acabei de falar para vocês. Se for um movimento de baixa, ele vai tentar estourar esse fundo. Todas as compras aí seriam estopadas como foram no dia de hoje, né? Todo mundo que foi comprando esses fundos aqui, ó, foi estopando. Esse último agora está segurando, por enquanto, né? Mas eu imagino que eventualmente ele seja aniquilado também. Então, próximos dias, para hoje fica um pouco complexo, a gente já atingiu o alvo principal, mas para próximos dias, dois cenários. Pullback 184 para vender, ou a gente aguarda a perda do fundo, pullback para vender também. Eu vou ficar com esse cenário enquanto a gente não tiver uma mudança estrutural aí, pelo menos nesse gráfico de 1 hora. Muito obrigado, Richard. Em relação ao futuro da moeda americana, estava prestando atenção aqui no que você estava falando. Tem algum ponto que você gostaria de acrescentar aqui, Richard? Você não falou do dólar, né?
Não falei do dólar, verdade. Já estou com ele na tela aqui. O dólar já vai para o diário. Ponto importante do dólar. Nós vimos uma tendência de baixa, né? Isso a gente lembra muito bem, essa tendência de baixa, médias sendo respeitadas. Um ponto importante que aconteceu no dólar no início do mês foi esse rompimento de topo anterior. É relativo se ele falhou ou não por causa dessa sombra? Pode até ser, tá? Mas uma coisa que é fato é que houve um movimento de alta significativo partindo desse fundo, ele rompeu um topo imediato e ele passou o preço para cima das médias. Isso aqui já é um contexto reversivo, tá? Só que o que a gente precisa ver para dar um pouco mais de confiança no movimento? A gente precisa ver o teste do fundo e a defesa. Esse teste acontece e aqui está aparecendo a defesa. Então, temos no dólar um cenário contrário. O que no índice eu posso estar vendo uma perda de fundo para acelerar a queda, o dólar eu posso estar vendo o início de uma reversão para tentar expandir aquela pernada de alta que a gente viu finalzinho de fevereiro e início de março. Então, ao contrário do índice que eu estou buscando só vendas, o dólar aqui nessa região gráfica eu estou buscando só compras, tá? Nosso gráfico de 10 minutos, que é um gráfico operacional, ele já contemplou o primeiro rompimento de topo, que era esse 5.215. Então fez o rompimento, chega na região de resistência, está sentindo um pouquinho, é normal voltar, mas assim que ele voltar aqui para o 5.200, a gente vai poder trabalhar esse movimento de alta, buscando então o rompimento do topo, tá? É um pouco difícil porque as primeiras tentativas de virada elas são mais demoradas. Olhem como ele ficou brigando na região de fundo do diário, né? É um movimento mais demorado, mas quando ele acontece, tende a ser forte. Hoje a gente viu um rompimento forte acontecendo, né? O movimento de hoje, da mínima para a máxima, abriu 80 pontos. Então, se isso aqui for de fato confirmado, a gente pode trabalhar bons dias, boas semanas, priorizando compras no dólar. Obrigado, Richard. Vamos com pedidos da nossa audiência e também com ativos que mencionamos aqui mais cedo. Falamos a respeito do balanço dos balanços dessas companhias, mas não fizemos análise técnica. Eu já vou falar 4 papéis para você, Richard, que é para a gente aproveitar muito bem o tempo aqui contigo. CSN, que o Luca Boni comentou sobre o balanço. Edux, companhia do setor educacional, o Ezequiel está aqui no chat falando, o que está acontecendo, gente, com essas empresas do setor educacional? Pois é, meu amigo, é o balanço aí de Cogna, é o balanço de Edux, que acabou contaminando como um todo o segmento. Tem uma questão de contexto macro de mercado que já não favorece a tendência aí de juros mais alto por mais tempo. Não é uma notícia boa para essas companhias, ao contrário. Então você tem meio que o combo perfeito do caos. E Edux está caindo um palavrão. É traulitada para Edux, CSN e Edux. Embraer é o papel de longe mais pedido pelo nosso público. Então Embraer também. E o Pedro JPS, que é membro do canal, com prioridade, pediu Baba 34, o BDR de Alibaba. São esses 4 ativos para você, Richard. Vamos lá, vamos tentar dar uma passada rápida aí neles para poder ver bastante coisa. CSN perdendo o fundo do ano, pessoal. Fundo do ano passado, no caso, né? Nós tínhamos aqui um possível ponto comprador, tanto aqui quanto essa região do 8,70. Vocês percebem que aquilo que eu sempre falo é importante a gente ver, tá? Defesa e realinhamento. Se o papel tivesse parado aqui e entregado um rompimento de topo, poderia ser um ponto comprador. Ele não faz isso, então quem antecipou, stop. Aqui embaixo a mesma coisa, é candidato a um ponto comprador. Ele não alinhou, quem antecipou, stop. E agora a gente perdeu a mínima do 25, então vamos apagar tudo isso aqui, não são mais suportes, né? Principalmente se a semana fechar dessa forma. E a gente vai para o gráfico longo. CSN agora está confirmando aquela tendência de baixa que ela já tinha, né? Topos e fundos descendentes. A gente está agora simplesmente perdendo mais um fundo. Vamos olhar para o passado. Lá na Covid, mínima de 2020, nós temos uma região aqui, entre o preço e entre os 13,40, que ainda é uma região de demanda, né? Chegando aqui, se esse semanal virar para cima, a gente pode trabalhar comprado. O semanal demora meses para virar para cima. Então, CSN é um papel que provavelmente, para quem opera confirmação de tendência, é um papel que por
por uns 2-3 meses talvez não dê nenhum sinal de melhora, e comprar aqui com essa queda, caindo hoje 11% na mínima, é muito difícil, a gente não tem nenhum stop técnico para trabalhar isso. E Duque, perdendo também a mínima ali do 2025, se esse fechamento se confirmar, é um papel que ela tinha feito uma virada no diário, então já tinha uma tendência de alta para trabalhar. Igualmente aqui, pessoal, ó, fundo, suporte. O que a gente procura? Alinhamento. O que o preço entregou aqui? Não entregou nada. Ó. Ele chega, não rompe nada, não ativa nenhuma operação e stop. Então, quem antecipa as entradas corre esse risco. Tomou um trade aí, já teve que stopar. Quem aguarda o alinhamento, não tomou esse trade, elimina essa região e agora volta a virar um observador do papel que, por enquanto, criou uma resistência aqui em cima nos 14,30 e criou uma resistência intermediária, inclusive, nessa região de volta às médias e nesse topo anterior dos 12,70. Em teoria, fechando aqui para baixo, pullback é a oportunidade de venda para jogar o papel mais baixo ainda. Embraer, mesmo cenário, possível suporte, aguardamos defesa e realinhamento. Não houve rompimento de topo, lenha. Então quem antecipou, tomou o stop. Quem não antecipa, está de espectador, assistindo esses papéis todos aí derreterem, né, e protegendo o dinheiro. A Embraer aqui é um rompimento mais importante ainda, porque se eu afasto o gráfico, vocês percebem aí como era bonita a dinâmica desse papel, né? Sim. Eu estou no gráfico diário, só para a gente ver aqui, desde 2024, uma tendência de alta muito saudável, respeitando essa média de 200 em branco, fazendo topos e fundos ascendentes, renovando máximas históricas. O movimento de hoje muda tudo. Ela faz um primeiro pivô de baixa interno com esta perda de fundo, e agora, fechando aqui como está, a Embraer perde o fundo semanal e inverte tendência. Nós deixamos de ter um papel numa longa tendência de alta, criamos aqui em cima agora resistências, tá? Resistências por quê? Porque houve perda de fundo e é um papel que entra numa dinâmica totalmente diferente. Se essa perda for confirmada, expandir para baixo, quando o Embraer voltar na região dos 90, a gente vai procurar oportunidade de venda para conduzir o papel mais para baixo. Média de 200 em branco que não era perdida em muito tempo, a gente está trabalhando agora já abaixo dela. Então, mudou totalmente a dinâmica do papel. BABA 34, está chegando aqui embaixo nessa suporte, vem também do movimento de baixa muito forte. Aqui vale aquela mesma lógica. É região para procurar por compras. A gente precisa ver pelo menos um pivôzinho de alta, um realinhamento acontecendo para cogitar comprar. Comprar antes disso, qual é o risco de acontecer o que a gente acabou de ver em todos os papéis? O cara compra, pode stop abaixo da mínima, o papel não para de cair e simplesmente stop. É a famosa compra de risco. Tu está arriscando para pegar num preço um pouco mais barato às vezes, tu está arriscando comprar sem a confirmação e sem a tendência definida, né? Para caso o papel faça isso, tu ganha muito, mas se por acaso ele vier descer aqui, tu acaba tomando esse stop no risco, né? Papel para a gente ficar de olho por defesa de alinhamento, né? O suporte é interessante, daqui partiu um forte movimento de alta em agosto, mas ideal esperar pelo menos uma confirmação. Richard, 2 pedidos do nosso WhatsApp, começo com o do Leandro DDD14, ele pede Randon Rapt 4 e o pedido do Boca DDD11 aqui no nosso WhatsApp, de olho em roxo 34. Vamos lá. Rapt 4, Randon. Esse papel não mudou tendência em momento nenhum. Ano passado eu estava monitorando bastante ele para tentar pegar uma operação de virada, né? Em momento nenhum ele rompe esse topo. Ele foi testado várias vezes aqui. Várias vezes, entra a venda de novo. Nessa última não foi diferente. Nas últimas todas o preço voltou para a mínima. Nessa última a gente não espera nada diferente. Então, o papel testa resistência, está voltando aqui para a região de fundo, já cumpriu o movimento de baixa, né? Mas enquanto ele não perder esse fundo, igualmente a gente tem uma longa lateralização. Não passa do 7 e não perde o 5.
Se quiserem operar isso aqui, pessoal, tem que ser compra na base, com alvo na região central, venda no topo, com alvo na região central. Não tem nada para fazer a não ser trades assim de distorção dentro dessa lateralização. Isso só muda quando de fato esse 7,02 for rompido ou esse 5,15 for perdido também. Roxo 34, papel voltando para a região de suporte longa. Vamos botar no semanal aqui que a gente consegue ver um pouco melhor. Esse nível todo aqui, ó, próximo dos 11, é um nível que a gente já viu boa resposta compradora do papel. Média de 200 está aqui embaixo, vai estar subindo ao longo do tempo. Então, considerando que ela desça mais um pouquinho aqui, a gente vai entrar numa região de compra que cabe ficar muito atento, de novo, para sinais de defesa e de alinhamento. Se isso acontece, alvo na máxima, stop abaixo da mínima. Tem assimetria, não tem por que não esperar isso acontecer. Eu não preciso comprar aqui embaixo torcendo para que segure. Eu posso esperar o preço segurar e comprar com um pouco mais de confiança. Ainda assim eu vou ter um trade assimétrico. Então, a Roxo 34 aqui igual Meli, aliás, igual Baba que a gente acabou de ver, chegando em região de suporte, se parar e defender e realinhar, é um bom ponto comprador para a gente trabalhar. Não tem assimetria de venda no papel nesses níveis, só assimetria de compra. Richard, quero agradecer muito a sua participação, obrigado pelo espaço na agenda, é uma alegria sempre recebê-lo aqui no nosso programa. Semana que vem a gente se encontra de novo. Até lá, Richard. Valeu, meus amigos, valeu pessoal, semana que vem falamos. Abraço. Richard Rodrigues,